Aqui, maravilha, já estamos aí no TCC do Luizinho. Tudo certo? Tudo certo. Emoções coletivas. Neste trabalho, discutirei a função das emoções coletivas. Ah, tá, agora são 10h03, quando for umas 10h33 eu paro a leitura. Neste trabalho, discutirei a função das emoções coletivas na constituição e agência dos grupos intencionais, considerando que somos animais sociais que vivemos inseridos em coletividades. E que a nossa consciência é emocional. Apesar de colocar um negócio aqui na live que não é só lendo não, é e lendo e comentando o TCC do Morenzinho. Uma leitura comentada, né? Onde que eu parei? Aqui, constituindo a forma como agimos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. É relevante compreender como as emoções atuam desde uma perspectiva coletiva, qual a função que possuem e como podem afetar os indivíduos, para compreendermos como e por que os grupos intencionais se originam e como sua agência é constituída. Entendemos essas consciências emocionais coletivas, entendendo como essas consciências emocionais coletivas atuam na existência coletiva da humanidade. Ok. As emoções da parte da intencionalidade, ela colocou um bagulhete aqui. Nossa, olha o tamanho. Mas vamos dar uma olhada, né? Quando coloca assim é porque tem um treco aqui embaixo. Então vamos ver aqui. A intencionalidade é tradicionalmente definida na filosofia analítica como a marca do mental e uma característica fundamental da consciência. Eita porra! Sendo a capacidade da mente de representar objetos que podem ou não existir. Cara, mas esse negócio aqui, ó. Mas, sei lá, se você imagina algo, ele já passa a existir, não é? Para não existir, eu acho que ele não pode existir em nenhum lugar. Você imaginou o bagulho já deixou de existir, porque ele já existe pelo menos na sua cabeça, né? Franz Bertano, não, é Brentano. Franz Brentano é quem introduziu o conceito de intencionalidade na filosofia contemporânea, ao falar da inexistência intencional. Inexistência intencional, sendo que o prefixo in é um prefixo de existir em. Existir na existência? Se o prefixo in é um prefixo de existir em, então seria existir na existência, isso? Intencional? E não um prefixo de negação. Por exemplo, se imagino uma montanha, essa montanha existe na minha mente. Isso é, existe em minha mente enquanto uma representação. Ah, tô começando a compreender. Então o que acontece? Essa parada da inexistência aí, pelo que eu entendi, é tipo assim, meio que imaginar uma montanha, você consegue, só que ela não existe, né? Não tem como ter uma montanha dentro da sua cabeça, pelo que eu tô entendendo aqui. Então meio que ela não existe, porque não tem como ter uma montanha dentro da minha cabeça. Mas ela existe. Pelo menos pra mim, né? Aí o texto aqui, não sei. Para Brentano, esse fenômeno mental de conter o objeto intencionalmente dentro de si seria a marca do mental, pois nada físico exibe essa característica. É. Além disso, uma distinção relevante ao tratar de intencionalidade está nos conceitos de objeto e conteúdo. Enquanto o objeto é o alvo da mente, por exemplo, uma casa, o conteúdo é a representação mental formada sobre tal objeto, a imagem que tenho em minha mente sobre a casa. Interessante, né? Interessantíssimo isso aqui. Um exemplo é a comparação com a atividade de pintar uma paisagem. A paisagem real seria o objeto da mente, enquanto a paisagem pintada na tela seria o conteúdo representado e a atividade do pintor. O ato de representar. Caralho, isso é meio foda de imaginar, né? Eu fico imaginando. Tipo, caralho, eu converso com a nuvenzinha, mas tipo assim. Sabe que ela escreveu essas paradas que é meio. Como eu posso dizer? Eu ia falar obsceno, mas é no sentido de tipo assim.
Como eu posso explicar isso? É um negócio meio que difícil de imaginar que tá na cabeça da pessoa. É claro que eu não acho que tipo, tudo isso aqui tá dentro da cabeça dela. Mas até um negócio interessante que eu comecei a perceber, conversando com ela, é que a gente tem hábitos mentais, tá ligado? E isso é muito brisa, porque, tipo, quando eu pensava em hábito, eu pensava em ações minhas, né? Tipo, jogar, ler, estudar, enfim, pensava nesse tipo de coisa. Só que existe formas de pensar e muitas vezes essa forma ela é habitual, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, às vezes você passa por um lugar e sempre que você passa nesse lugar você tem um hábito de pensar sobre uma certa pessoa ou sobre uma certa coisa quando você passa nesse local, porque ali tem de repente um objeto que te lembra isso. Então, tipo, a gente tem hábitos de pensamento e perceber isso foi muito sinistro, porque, tipo assim, meio que nem exatamente o que eu penso é muito do que eu quero, tá ligado? Tipo assim, então meio que o que eu quero dizer com isso? Pra mim, que tipo assim, muitas vezes penso porque eu tô fazendo algo ou porque eu tô pensando algo, já é meio complicado controlar essas coisas. Tipo, tanto o meu agir quanto o meu pensar. Agora, com uma pessoa que não faz isso, ela, tipo assim, ela tá engaiolada sem ela saber, tá ligado? Porque ela fica, tipo, meio que tendo pensamentos e tendo ações constantes de uma forma habitual. Tipo assim, ela faz aquilo ali tão rotineiramente, ela pensa de um certo modo e pensa sobre certas coisas e age de certo modo e age fazendo as mesmas coisas de uma forma tão habitual que, sei lá, tipo assim, é bem difícil dela perceber isso, tá ligado? A não ser que ela converse com uma outra pessoa, porque eu acho que sim, a gente conversou sobre um determinado assunto e eu percebi que eu tinha uma forma mais de pensar sobre uma determinada questão e ela tinha mais um negócio de sentir sobre uma determinada questão. E aí eu fiquei assim, tipo, caramba, velho, meio que tem umas coisinhas mais íntimas, né? Que eu acho que se eu não tivesse umas conversas tão profundas com alguém, eu nunca ia perceber, tá ligado? Que é essa parada do como a gente se coloca diante da vida em certas circunstâncias. Por exemplo, algumas pessoas vai mais pensar no que fazer, outras vai mais agir, outras vão se fechar. E tipo, por mais que isso seja normal, é um hábito de resposta, tá ligado? E meio que mudar isso conforme a questão é o problema. Porque dependendo da situação, você não pode simplesmente agir. Dependendo da situação, você simplesmente não pode ficar pensando. Então, meio que assim, para você melhorar mesmo, é como se diante de cada situação você tivesse que abrir uma caixa de ferramentas e saber qual que é a melhor para aquela situação, tá ligado? E isso é bizonho porque e complicado, porque assim, imagina que, sei lá, minha forma de viver é como se eu sempre estivesse usando um martelo. Então aparece uma situação na minha vida, um martelo. E uma outra pessoa, ela, sei lá, usa chave de fenda. Aparece uma situação lá, ela vai e usa chave de fenda. Trocar a ferramenta, tá ligado? Que é esses hábitos de forma de agir, é sinistro demais. Sinistro. Porque é muito intrínseco na gente, tá ligado? Tipo assim, mais do que o próprio hábito do agir, acho que o hábito do pensar e como pensar, ele é tipo assim. Mano, não sei nem explicar essa parada. Tipo, mudar isso é quase como se você mudasse sua própria personalidade. Só que é bem necessário dependendo do que estiver acontecendo, tá ligado? Tipo, uma situação estressante, você não pode, tipo assim, não agir de uma forma calma. A melhor resposta para uma situação muito estressante é você manter a calma, você ter paciência, você, tipo, pensar sobre a situação ali, tá ligado? Porque se você, tipo, espanar numa situação que você tem que parar, pensar e reagir de uma forma eficiente, fudeu, tá ligado? Então, é bem complexa essa parada do hábito do pensamento, sabe? Esse texto acabou me fazendo olhar para essa questão. Mas continuando. Assim, o objeto intencional é o objeto do pensamento. Além disso, pode haver representações de objetos existentes, por exemplo, sereias.
Na verdade, objetos não existentes, né? Por exemplo, cerejas. Pô, a Nuvenzinha tá falando que não existe cereja, fiquei magoado aqui. Eu vi que na Barbie tem, que não possui um correspondente no mundo físico. O objeto seria apresentado a partir do próprio conteúdo representado. Tá, ok. Eu me perdi ou esse aqui ainda é um? Esse aqui ainda é um, né? É, tudo isso aqui é um, pô. Esse parêntese todo aqui é o um. Cadê representado? Aqui. Atitudes proporcionais como acreditar, desejar, temer, perceber, além de emoções direcionadas a objetos, são intencionais, uma vez que se direcionam a algo e possuem um conteúdo conceitual. Acreditar é acreditar em algo, perceber é perceber algo, amar é amar algo. Caralho, Nuvenzinha. A mente representa os objetos, por exemplo, uma casa, e atribui propriedade a esses objetos, por exemplo, a casa ser bela e segura. No caso das emoções, que são o foco deste trabalho, as emoções são uma característica fundamental da consciência, sendo uma capacidade mental de se direcionar ao mundo e representar propriedades emocionais, enquanto que o objeto intencional da emoção é o objeto para o qual a emoção é direcionada. Por exemplo, a minha mente pode representar a propriedade de ser perigoso direcionada a um tigre feroz, que é um objeto da minha emoção do medo. Isso aqui é bem da psicologia, né? E, porra, é um trabalhão, mano, você ter, tipo assim. Cara, já é foda você ter um autocontrole sobre suas ações. Agora, você ter um autocontrole sobre as suas emoções, que são, tipo, coisas extremamente automáticas de cada indivíduo. Cara, tipo, você tem que ser um monge budista muito foda, tá ligado? É claro que eu uso sempre um negócio do monge budista, porque, sei lá, na minha cabeça, um monge budista é um cara que manja muito de lidar consigo mesmo, né? Mas. Mas é foda essa porra, tá ligado? Tipo. E é louco porque, assim, a própria vivência gera várias emoções na gente, né? A não ser que você bloqueie isso, né? Tem gente que, tipo, simplesmente, em vez de agir, de, tipo assim, sentir e controlar esses sentimentos, ela simplesmente fecha os sentimentos e. É o tipo de pessoa até que muitas pessoas gostam e acham que são pessoas, sei lá, responsáveis, maduras, e eu acho que não é bem por aí. Eu acho que, tipo, realmente quem é maduro é quem, tipo, sente raiva, sente tristeza, esse monte de coisas e consegue controlar isso, tá ligado? Não é a pessoa que simplesmente tampa isso. E, e no geral o que eu vejo é que essas pessoas maduras na real, ela só tampa isso. E uma hora ou outra explode e aí você, né? E aí fode tudo. Agora, conforme ela vai, tipo, procurando formas de lidar com isso, aí é mais tranquilo, tá ligado? Aí, tipo, meio que ela não explode, porque ela faz coisas que vai tirando essas emoções dela, tá ligado? Então, sei lá. É. Tipo, acho que é interessante porque acho que talvez até esse negócio de fazer coisas para tirar as emoções sejam. Não sei se seria errado, mas é que eu tava pensando no monge budista porque, tipo, ele não faz exatamente algo para controlar as emoções dele, tá ligado? Ele simplesmente controla. Tipo, ele sente a parada. Bom, tô imaginando, né? Tipo, eu não sei como que era a cabeça do monge budista. Mas meio que eu acho que ele sente e simplesmente não se deixa levar por aquilo, tá ligado? E E acho que mesmo, por exemplo, você está se sentindo mal, você vai lá e escreve uma carta e depois queima ela. Pode-se dizer que é uma forma de controle? Até pode, mas eu acho que realmente o ápice deve ser você, tipo, sentir uma profunda tristeza e entender ela e não fazer nada pra, tipo assim, matar ela ou jogar ela em algum lugar, sabe? Só que aí eu fico pensando aqui qual que seria a resposta correta, sabe? Tipo,
Para onde vai isso depois? Porque às vezes dá alguma sensação e elas passam, né? Mas é como que as emoções que a gente sente, elas meio que viram memórias, né? É uma memória emocional e acho que ela é até mais forte, né? A própria memória, ela tá ligada às emoções. Por exemplo, você quer, tipo, aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, é bom que você tem algumas instruções sobre isso, né? Por exemplo, algumas pessoas falam, você vai estudar, sei lá, matemática, fique em um certo local e nesse certo local sempre estude matemática. E sempre que você for para lá, ou sempre que você se imaginar nesse local, vai puxar as memórias de matemática. Tem essas paradinhas, tá ligado? Tipo, cheiro, gosto. Se você misturar essas coisinhas e você, tipo, juntá-las na sua cabeça, você consegue meio que criar uns caminhos para você puxar a memória. E, por exemplo, a minha mãe ela tem um nome bem comprido e eu usei uma técnica para não esquecer o nome dela, que é você fazer associação com coisas. Então, cada nome dela eu associei a alguma coisa e em vez de eu pensar no nome dela, eu pensava na associação que eu fiz. Então, eu, tipo, lembrava primeiro do que eu tinha associado, que era a minha referência, e depois lembrava do nome dela, tá ligado? E criei, tipo, uma historinha na minha cabeça fazendo essa associação, que é outra coisa também que ajuda bastante você criar histórias, né? Tipo, geneticamente a gente meio que... O que a gente aprendeu veio muito de história. Porque antigamente não tinha escrita, né? Então, pra gente sobreviver era boca a boca, não no sentido de putaria, né? No sentido de passar informação. E, e funciona até hoje, né? Tipo, é algo que tá na nossa genética, né? Na nossa, sei lá, nosso plano. E por que eu tava falando isso? Bem, não lembro, mas vamos continuar a leitura. Onde que eu tinha parado? Imaginar, além de concluir também emoções direcionadas a objetos, eventos ou pessoas. Por exemplo, primeiro tique, perigoso, você satisfazer comendo um chocolate. E neste trabalho o foco será especificamente na atitude intencional das emoções. Cadê? Como as emoções se direcionam a objetos, eventos ou pessoas. Ainda buscarei defender a tese de que as emoções são uma forma de julgamento avaliativo direcionado ao objeto intencional, bem como uma forma de organização da existência humana e de atribuição de significados. Não sei se concordo muito com isso não, sabe? Tipo, uma forma de organização da existência humana, porque eu não acho que, tipo, é uma forma de organização da existência, eu acho que é uma forma de organização da sobrevivência, sabe? Tipo assim, existem certas etapas e com o tempo a gente aprendeu que elas devem ser seguidas para sobrevivência. Eu não acho que é para existência. Acho que a existência em si é tipo, você tá vivo, tá ligado? Mas você continuar vivo, acho que é mais uma questão de sobrevivência. E aí, esses processos mentais, essas etapas que a gente acaba fazendo, é o que funcionou até então, sabe? E eu acho que é por aí. Mas assim, só colocando minha opinião, né? Porque não tenho base nenhuma para falar isso que eu tô falando. Só achismos. Em virtude de seu aspecto intencional, se direcionando para o mundo e considerando que são um estado mental pré-reflexivo que constitui o julgamento avaliativo de seus objetos intencionais, as emoções possuem uma relação intrínseca com as nossas condutas, influenciando os nossos processos de tomadas de decisão e, consequentemente, nossas ações. A partir das emoções surgem também os sentimentos emocionais, tá? Que constitui a dimensão fenomenológica. Fenomenológica, é isso mesmo? Existe isso? Fenomenológica? Essa palavra, tipo assim, é tão diferente que parece estar errada, tá ligado? Não existe, não. É uma matéria que consiste em estudar a essência das coisas e como são percebidas no mundo. Tá aí, né? Caralho, fenomenológicas.
a essência das coisas como elas são percebidas no mundo. Eu queria estudar. Será que, tipo assim, tem como estudar a fenomenologia de uma pessoa? Eu vou perguntar pra nuvenzinha. Acho que eu vou perguntar agora antes que eu esqueça. Fiquei com essa curiosidade agora. Deixa eu já mandar uns apsons pra nuvenzinha. Não sei se ela vai lembrar dessa palavra aqui. Nuvenzinha. Bom dia. Estou lendo seu TCC e gostaria de fazer um questionamento. Na real, é mais uma curiosidade. Existe uma forma de estudar a fenomenologia, é isso? Cadê? Cadê a palavra? Aqui. Fenomenologia. Fenomenologia de uma pessoa? Porque, tipo, se esse estudo é o estudo da essência das coisas, deve ter uma forma de você estudar a essência de alguém, né? Então, sei lá, fica aí a minha pergunta. É até algo que, tipo assim, sei lá, nesses negócios de autoconhecimento e blá blá blá, meio que o que direciona você, né? Tipo assim, o objetivo disso é você meio que entender sua essência, né? Só que, cara, tipo, a gente é um bagulho que sempre tá mudando. Então, não sei, sabe? Se. Tipo assim, um negócio que eu fico tentando procurar em mim é as coisas que não mudam ou mudam um pouco. Eu já achei algumas, né? Tipo, jogar é algo que, tipo, desde criança eu faço e gosto. Olhar para as pessoas e entender por que, que o Joãozinho deu um tapa na cara da Maria e por que, que a Maria simplesmente não retrucou e quebrou o Joãozinho na porrada. É uma coisa que, tipo, desde criança eu me afastava do pessoal e ficava observando, sabe? Tipo, procurando entender. O que mais que eu tenho que, tipo, quase não mudou? Animes, né? Desenhos. Tipo, desde criança eu sempre gostei de anime e desenho. Não mudou isso aí. Até meu pai falava que era coisa de criança e tal, mas vai crescendo você vê que não é, né? Porque até desenhos, até coisas que, tipo assim, são feitas para crianças, são feitas por adultos, né? Não tem uma criança de 5 anos que vai fazer um desenho para uma outra criança, né? Assim, não desses que passam na TV. Mas. Mas enfim. Uh, Fenomenologia das emoções, ou seja, a essência das emoções, e que podem ser tanto corporais, por exemplo, um tremor nas mãos causado pelo medo diante de um perigo, como direcionados, sentidos internamente, como o orgulho pela conquista de alguém, sendo que elas podem ser intencionais quando sentidos em relação a um objeto. Assim, as emoções são um julgamento avaliativo diante de um objeto. Eu acho que assim, parando pra pensar aqui, a gente tá falando sobre emoções e tal, né? Não sei se dá pra se criar uma emoção, mas eu queria muito ouvir de algum ator a respeito disso. Será que tem algum vídeo de um ator falando como é atuar? Eu vou até pesquisar aqui, vou pôr na tela aqui. Feliz ano novo, 2024, tudo de bom, um novo ano a navegar na web. Obrigado por navegar conosco. Tamo junto. Vou pesquisar aqui no YouTube. Tem algum vídeo como é atuar. Será que alguém fala isso? Aqui, ó, esse cara aqui. Veja aqui, ó, Lázaro Ramos. Vou esse cara aqui que ele é brabo, né? Some things have been happening that might be related. You're malfunctioning. Veja uma aula de atuação de Lázaro Ramos. De Lázaro. São 4 minutinhos, então acho que tá de boa. Pausar a leitura pra você. Atuação para teatro, cinema e TV. Corpo do personagem. Branco queria negro, negro queria fumo. Branco tinha fumo que negro queria, negro tinha negro que branco queria.
Querer e poder são irmãos deles mesmos e de mais ninguém, e de mais ninguém. No bando, o processo criativo, e é o que me guia um pouco hoje ainda. Às vezes eu não uso essa mesma técnica, mas os ensinamentos do bando de ter um momento onde a gente experimenta algo novo para criar um personagem ainda se mantém. No bando começava com um bicho, onde a gente tinha que primeiro deitar no chão, entender a nossa respiração, entender o funcionamento do nosso corpo, entender como o nosso pé pisa no chão, quais são os pontos de equilíbrio ou não, e fazendo exercícios variados, percebendo o meu corpo, não o corpo de um personagem a ser criado. Depois disso, a gente entendia a nossa respiração, qual o processo de entrada e saída de ar, e a partir... Cara, isso aqui é muito interessante porque, tipo assim, olha onde que foi o bagulho. Eu achei que ele ia falar alguma coisa sobre emoção e tal, sei lá. Talvez ele fale mais pra frente. Mas ele começou falando do corpo, e ele não começou falando do corpo do personagem que ele vai representar, ele começou falando do corpo dele. Tipo assim, pra você atuar, meio que primeiro você tem que entender quem é você, antes de você, tipo, tentar ser alguém, tá ligado? Então isso é muito foda, porque, tipo assim, meio que... Pra você se colocar como um personagem, você, tipo assim, você tem que saber quem é você, senão você, tipo assim, não vai... Nem tá sendo você, nem tá sendo outra coisa. Você não vai tá sendo nada, tá ligado? Tipo, olha que brisa, mano. Cara, que foda. Eu vou olhar pra autores de uma forma diferente já depois disso aqui. Apesar que eu não sei se todos eles levam isso em conta, mas... Interessantíssimo. A partir daí, o estímulo era todo criativo de um bicho. Eu, curiosamente, às vezes usava animais existentes, bichos concretos, como cachorro, gato, galinha, e outras vezes eu criava um bicho, um ser na minha cabeça, porque depois de um tempo nesse processo, eu entendi que eu podia fazer assim também. A partir desse bicho, a gente começava a estudar o jeito que o bicho se locomove, como vai, para onde vai, e entende, por exemplo, os pontos de equilíbrio dele, e vai assim criando uma forma diferente do nosso corpo, e que depois isso vai se transformando num personagem que talvez seja um lorde, que tem o dedinho que fala assim, não sei. Foi o que veio agora. Mas esse estímulo para se redescobrir, para se experimentar em outras situações, é muito importante. Hoje em dia, às vezes, eu faço isso somente com arco dramático. Através da trajetória do personagem, eu vou criando pontos de energia, pontos de tensão ou de relaxamento para assim começar a definir o personagem. Por exemplo, às vezes quando a gente fala assim do animal ou de um estímulo criativo que te proporcione alguma forma, algum posicionamento corporal e alguma emissão vocal, isso parece que são somente as coisas mais explícitas. Os personagens que têm uma aparência mais diferente da sua, mas não. No Homem que Copiava, eu tenho um ponto de tensão que veio desse raciocínio, mas que é uma coisa muito sutil. O personagem, na verdade, ele anda um pouco mais relaxado do que eu, porque ele é mais jovem do que eu e é um adolescente que ainda não tem domínio sobre o corpo dele e ele é inseguro. Eu passei a olhar pra casa da Silvia todos os dias. Sabia a hora... Cara, isso é muito brisa, né? Tipo assim, é um adolescente que ainda não tem domínio sobre o próprio corpo dele. Tipo, é louco porque meio que assim, conforme você vai vivendo e procurando se entender, você percebe esse tipo de coisa, tá ligado? Às vezes você não tem domínio sobre o seu próprio corpo, tá ligado? E é um negócio que, tipo assim, vai passar a vida inteira com você, tá ligado? Um negócio, né? O corpo. Mas... Caralho, é tipo... E sei lá, parando pra pensar que tem gente que passa a vida inteira sem ter esse domínio, sem, tipo assim, trabalhar isso, né? De, tipo assim, você controlar o seu próprio corpo, mano. E é por isso que o mundo tá aí desse jeito, né? O vagabundo não controla nem o próprio corpo. Fica cuidando da vida dos outros o dia inteiro. E aí dá nessa merda aí que tá o Brasil. A hora que ela acordava e chegava. Um dia eu resolvi descobrir onde ela trabalhava. Mas o meu ponto de tensão é que eu inventei que ele era canhoto. Isso não é uma coisa aparente. Isso foi pra mim, foi pro meu universo criativo. Então, ao ter esse corpo meio relaxado e ter que pegar as coisas com essa mão, eu me lembrava do personagem o tempo todo. Não é meu hábito usar a mão esquerda, eu sou destro. Então, mesmo esse ponto que é tão sutil, que é particular, que é meu, me ajudava.
essa foi a minha maneira de me manter desperto para as características do personagem. Eu posso falar do Foguinho. Isso aqui é interessante também, porque, tipo assim, realmente, né, a gente, tipo, tem hábitos corporais. Eu tava vendo o Anderson Silva falando sobre as lutas, e que ele fazia pra lutar contra um cara. E ele disse que ele ficava assistindo o cara fazendo coisas normais do dia a dia. Porque ele disse que o nosso corpo, ele tem reações meio que automáticas, e na luta, por mais que você se coloca num estado de briga, né? Uma hora ou outra ali no cansaço, isso segundo o Anderson Silva, tá? O seu corpo ele vai ter uma movimentação habitual. E aí que o Anderson Silva pegava o cara. Ele, tipo assim, meio que sabia que o cara ia esquivar pra um certo lado, ele ia com a mão ali, entendeu? E... Mano, é muito foda isso, né? Tipo, caralho, tipo, meio que conforme você vai entendendo algumas coisinhas que não são faladas, né? Por exemplo, obviamente Anderson Silva, tipo, não ia falar isso, assim, no geral, quem assiste luta, eu acho que a gente não assistiu o cara comentando sobre, ele curte as lutas, tá ligado? Só que por trás de várias coisas existe um emaranhado de outras coisas que estão acontecendo, e conforme você vai aprendendo, você, tipo... uma simples ação de alguém se torna um negócio muito mais complexo, tá ligado? E, por exemplo, essa questão da atuação aí do cara, tipo, ele é destro, tava atuando como um cara canhoto, colocava o cara de uma forma que não tinha controle do corpo por conta de ainda não ter aprendido isso. Cara, tipo, foda demais. Que tinha umas coisas que ninguém sabe, mas assim, ele andava com o bolso aqui pra fora, foi escolha. Ele andava meio assim, destronchado assim, e com um olhar assim que ia pedir um negócio. Ou que tava pedindo amor, ou que tava pedindo alguma coisa. Aí tinha um sorriso assim, meio desajeitado. Isso é mais explícito, mas o homem que copiava era basicamente um ponto de tensão, que era o fato dele ser canhoto. Ponto de tensão, eu inventei esse termo agora, não sei se existe aí nas técnicas teatrais, mas talvez o que é que eu queira dizer? Que pra mim faz sentido encontrar algum elemento que seja um pouco diferente de mim, ou que seja uma característica minha, mas que eu ressalto para manter o personagem vivo. Essa é a minha maneira de fazer. Interessante, mas eu queria ouvir alguma coisa sobre emoção. Atuar, emoção. Vamos ver se parece alguma coisa. Vamos ver isso aqui. Agora. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um tema que muita gente me pergunta. É a tal e famosa frase, como chorar em cena. Eu sou Edu Rodrigues e você está no canal Aulas Edu Rodrigues, teatro sem enrolação. Geralmente, quando alguém conversa com você e você fala, eu sou ator, a primeira coisa que ela fala para você é o seguinte, é mesmo? Então chora aí para eu ver. Nossa, que... Não é assim que funciona. Chorar, existe uma técnica, existe uma forma para se chorar. Não é simplesmente chegar lá e começar a sair lágrimas dos olhos. Existe uma técnica nova que futuramente eu vou abordar em uma das minhas aulas, chamado Alba Emoting, que é uma técnica onde você domina e manipula as suas emoções. Dessa forma, chega a quase ser possível fazer isso, mas não é bem... Peraí, mas... Então, tipo... Dominar e manipular a emoção, velho. Caralho. É assim que funciona, tá bom? O que eu vou te ensinar na aula aqui é como realmente fazer uma cena onde você tenha que chorar, tá? Para que fique verdadeira. Eu podia te ensinar um monte de técnicas aqui. Como, por exemplo, o famoso cristal japonês, que é um produto que você passa nos olhos, ele irrita os seus olhos e você começa a lacrimejar. Só que isso vai ficar
falso. Existe uma outra técnica, que consiste em você apertar bem forte os olhos durante 5 segundos, depois abrir e não piscar mais. É sério isso? Tá de piscar com essa apertada. Que brisa, não sabia dessa apertada. Mas não chegou a escorrer lágrima e tal. Olha, continua irritado. Mas isso também vai soar falso. Eu vi uma técnica esses dias que eu fiquei assustado. Uma pessoa estava ensinando você a chorar, dando uma mordida na parte inferior do lábio, causando dor, e assim você começa a chorar. Outra técnica que as pessoas usam, mas também fica muito falso, é o Vic Vaporub. As pessoas pegam, passam um pouquinho de Vic Vaporub no dedão e no polegar. Na hora que você tem que fazer a cena de choro, você encosta aquilo aqui e automaticamente as lágrimas vão descer, porque vai irritar os seus olhos. Mas lembrando, você não tem controle disso. Então, mais uma vez, isso fica falso. Gente, essas técnicas que eu acabei de falar para vocês são utilizadas algumas vezes? Sim, são utilizadas por atores que precisam dessas técnicas. Porque, de repente, estão fazendo a mesma cena em um filme 4, 5, 6 vezes, ou que precisa se emocionar num determinado momento que essa emoção não vem. Então, às vezes, acontece de se utilizar isso. Mas para você, ator, que está começando a sua carreira, você tem que aprender a se emocionar, manipular a sua emoção na hora da cena. Aí fazer isso de verdade, não através de técnicas ou subterfúgios. Primeira coisa para que você consiga chorar em cena é você estar concentrado. Se você está concentrado, você consegue de uma maneira mais fácil manipular as emoções que você vai estar sentindo. Você tem que ter estudado a cena, se preparado para aquela cena e estar totalmente concentrado. Eu já fiz muitas cenas em que eu tinha que chorar. Tinha um espetáculo que eu fazia, que eu ficava em cartaz de quinta a domingo e tinha que chorar em todas as cenas. Como foi que eu fiz isso? Me preparei, me concentrei. Quando estava chegando a minha cena, já ia me preparando, já ia me concentrando. Na hora de fazer a cena, eu estava totalmente concentrado. Essa é a principal forma de você conseguir se emocionar. Outra técnica é você aproveitar os elementos que estão à sua volta, como a música, a luz. Isso tudo ajuda você a se emocionar. Eu já cheguei a dirigir uma atriz em um determinado filme que ela contou pra gente que chorou lembrando de uma música triste que ela conhecia. Só que muitas vezes em uma cena triste existe uma música triste de fundo. Essa música pode ajudar você a provocar uma emoção e assim a lágrima vir verdadeiramente. Cara, tá, acho que, bom, pelo que eu tô lendo, isso aqui já serve, que era esse negócio de manipular a emoção e tal, né? Bom, a gente ouviu um ator aí falando sobre, né? Ele falou de, tipo assim, como puxa essas coisas, ele colocou aí a questão da memória, né? Tipo, a atriz ali puxava uma memória de uma música que ela deixava ela emotiva e ela conseguia chorar. Então, tipo, dá pra manipular a emoção e controlar elas, mas só que eu acho que vai muito da situação. Porque se realmente a gente mesmo conseguisse controlar nossas emoções, acho que o nosso corpo ele não teria o choro, não teria o riso como reações físicas para esse excesso de emoção. Porque, caso você não saiba, o choro e o riso são dois elementos que ocorrem quando suas emoções se extrapolam. O riso é mais raro, mas, por exemplo, eu já tive uma crise de pânico uma vez, em que eu comecei a chorar, fiquei muito mal, né? Tipo, só estava emocionalmente bem surtado. E aí eu comecei a chorar e depois veio o riso. Foi a primeira vez que aconteceu isso. E eu não entendia como eu podia estar dando risada num momento que eu tava muito mal. E aí depois pesquisando, estudando, eu descobri isso aí, né? Que tipo, quando o segundo elemento de controle do corpo, quando você tá muito surtado, é o riso. Então, foi isso que aconteceu. Continuando, bom, eu acho que eu consegui. Bom, a ideia de assistir o vídeo e tudo mais é um pouco disso, né? Um pouco de ver a respeito da manipulação das emoções e tal, né? Porque
Oi, abriu meus olhos para outras coisas, né? Tipo, o, o ator ali falando, como que chamava o outro ator que a gente viu? É o Lázaro Ramos falando sobre as atuações dele, e dos personagens. Essa questão do corpo, né? É louco porque, tipo, existem estudos na psicologia que falam também, dependendo como está o seu corpo, vai ser como vai estar as suas emoções. Então, por exemplo, o retraimento, você se fechar, é algo que pode fazer você ficar mal, tá ligado? Porque isso desperta automaticamente no corpo certas emoções mais negativas, sabe? E é louco isso, né? Tipo, é aquele negócio que eu tava falando das questões automáticas que a gente tem e que a gente às vezes muitas vezes não sabe, né? Por exemplo, essa questão do corpo. Por exemplo, você estufa o peito, coloca a coluna mais reta e tal, você consegue se sentir mais confiante. E tem várias outras paradas. E é louco isso. Às vezes você nem sabe, mas muitas vezes você tá mal porque você não tá controlando o seu corpo direito. Você fica andando, tipo, curvado, você fica com o corpo largado, você, tipo, não toma uma série de ações que te ferra, tá ligado? Emocionalmente falando. Apesar que, assim, é louco porque por mais que eu estude essas paradas e procure entender a fundo, ainda assim, cara, é muito difícil escapar dessas paradas, tá ligado? A emoção é um bagulho muito enraizado na gente, sabe? E, e sei lá, eu acho que é com o tempo de vida que a gente consegue controlar isso. Acho que é treinando e treinando e treinando, sentindo e reagindo, sentindo e reagindo, até uma hora que a gente, tipo, consegue ficar mais de boas. A gente não precisa mais chorar ou fazer algo do tipo. A gente já sabe mais ou menos como o que fazer na situação, tá ligado? Enfim, assim as emoções são julgamentos avaliativos diante de um objeto, enquanto... Ah tá, eu fui pesquisar, né, porque falava aqui que as emoções são julgamento avaliativo diante de um objeto. É louco porque, bom, fui pesquisar, porque no caso dos atores, de certa forma, o objeto é a atuação, né? Então, tipo assim, eles têm que transformar as emoções deles por conta do julgamento avaliativo, por exemplo, eu estou em cena e preciso chorar. Então eu preciso colocar a minha emoção de uma forma mais triste. Apesar que pode ser feliz também, né? Chorar de alegria também acontece. Diante da situação, né? O objeto, diante da atuação. Enquanto sentimentos emocionais são uma reação diante de julgamento avaliativo e que pode ajudar a identificar as emoções. Enquanto sentimentos emocionais. Porque a diferença de emoção para sentimento é que a emoção é automática, né? O sentimento é algo mais complexo, né? É um negócio que vem depois e tal, e fica, e pá. Ele é complexo a ponto de às vezes você sentir felicidade e tristeza ao mesmo tempo, tipo, ó, é um sentimento, né? Não é uma emoção. A emoção é que uma vez eu fui pesquisar, tem uma tabelinha lá, tipo, eu não lembro se é alegria ou felicidade que é a emoção, mas uma das duas é a emoção. Eu acho que a alegria é a emoção e a felicidade é o sentimento. Mas enfim, existe uma diferenciação das duas coisas, tá ligado? Assim, as emoções são um julgamento avaliativo diante de um objeto, enquanto sentimentos emocionais são reações. Tá. As emoções coletivas são um julgamento avaliativo próprio de um contexto e perspectiva coletiva. Ok. Sendo que essas emoções coletivas possuem ainda a capacidade de afetar casualmente os indivíduos, influenciando seus comportamentos e emoções individuais. Ou seja, imagina que você mora numa casa e sei lá, seu pai e sua mãe eles têm mais apreço pelo seu irmão ou pela sua irmã. É uma emoção coletiva dos dois, né? E afeta o individual seu. Então é mais ou menos por aí. Aí você pode abranger para outras coisas, né? Um conceito central da discussão sobre emoções coletivas
é o de se importar, care about, que para o Schmid, ou Schmid, não sei como pronuncia, é o que constitui a nossa forma de agência e nos permite engajar em atividades conjuntas, além de possuir um caráter de raciocínio prático. Para Elme, quando nos importamos com algo, temos uma disposição para agir em virtude do objeto de importância. Essa frase aqui, acho que eu li em outro momento e me pegou. Tipo assim, fiquei meio... você fica meio triste, né? Quando você, tipo assim, percebe que, de certa forma, você tá à mercê de algumas coisas, tá ligado? Tipo... Enfim. O qual passa a ser o foco das nossas emoções. Com isso, para o autor, nós exibimos um padrão racional projetável de emoções relevantes sempre que o foco de nossas emoções é afetado negativamente ou favoravelmente. Sentimos medo, raiva ou tristeza se o foco é ameaçado. Parece que eu já li isso aqui. Será que eu estou lendo a mesma coisa? Segundo o Salamé, as emoções coletivas são contínuas, variando apenas em graus. Emoções coletivas mais fracas e mais fortes. Sendo que, das emoções coletivas mais fracas, onde os indivíduos priorizam as suas preocupações individuais, podem surgir as mais fortes, onde os indivíduos agem como um coletivo, sentindo e pensando como um grupo. Isso aqui é louco porque, por exemplo, ela falou aqui que as emoções individuais, né, são mais fracas, é isso? As emoções coletivas são contínuas, ok. Variando apenas em graus, ok. Emoções coletivas mais fracas e mais fortes. Sendo que as emoções coletivas mais fracas ou seja, é uma emoção coletiva onde os indivíduos priorizam as suas preocupações individuais. Podem surgir as mais fortes, onde os indivíduos agem como um coletivo, sentindo e pensando como um grupo. Eu pensei aqui em algumas situações onde um líder, né, por exemplo, eu ia pegar um exemplo aqui, mas é meio ruim, deixa eu pensar um exemplo melhor. Esse exemplo é até bom até. Bom, eu acho, né? Espero que não me entendam errado. No... Eu esqueci o nome do treco lá. Mas existiu uma pseudociência lá, que eu não lembro qual era o nome, que influenciou o nazismo no sentido de que a raça ariana era mais forte. Então, tipo assim, meio que o sentimento ali individual era de que as outras deviam ser exterminadas porque aquela era mais forte e não podia deixar as outras dominar aquela porque eles eram melhores, né? Então, tipo, tinha um certo medo ali do de uma situação ruim afetar eles, né? Tipo, de uma raça que eles viam como ruim ser maioria e ferrar com eles. Então esse medo, né, tipo, de o melhor, entre aspas, pra caramba, né, ser afetado, fez com que fosse passado para os outros, né, esse medo individual e essa ideia também, né, tipo, de alguns indivíduos, criou um grupo e esse grupo meio que deu no que deu, né. E é uma merda isso. Quando se cria esses vínculos emocional coletivo em prol de uma ideia errada, cara, é destrutivo demais, né? Porque meio que o poder ele tá em ideias, né? É muito louco, tipo, dinheiro mesmo não tem valor, dinheiro é só uma ideia. De atribuição a valor é um objeto que não tem valor. Tipo, você tá com fome, você não vai querer dinheiro, você vai querer comida, tá ligado? Comida realmente tem um valor. Agora, tipo, dinheiro, tá ligado? É só um bagulho que a gente finge que tem valor pra dar certo outras paradas. Uma ideia bem absurda até, né? Se você parar pra pensar. Segundo o Samela,
É Salmela? Salmela. As emoções coletivas são contínuas, variando apenas em graus. Ah, essa aqui eu já li. É aqui, né? Com isso, mais especificamente nesse trabalho, o foco são o papel das emoções coletivas em grupos intencionais. São grupos formados por processos intencionais. Caramba, lê dá um soninho, né? E nesse caso, pelas emoções. Em contextos que constituem ações como um grupo. Com isso, enquanto individualmente as emoções constituem o nosso julgamento avaliativo dos objetos que constituem a realidade, além de ser o que nos faz atribuir a importância à nossa existência, permitindo perpetuá-la, as emoções coletivas são responsáveis pela atribuição da importância ao aspecto coletivo da nossa existência, constituindo um julgamento avaliativo desde uma perspectiva coletiva. Por exemplo, a importância de um hospital atribui ao cuidado da saúde, ou a importância de um time de tênis atribui à prática do respectivo esporte. Dessa forma, as emoções coletivas são constituídas pela capacidade de compartilhar emoções e de atribuir importância a um ou mais agentes, além de si mesmo, importando-se com o bem-estar desses agentes. Já nos grupos intencionais, o grupo é o agente que se importa e que é o foco da importância de seus membros. O que são as emoções? Bom, depois que continua a leitura, eu até passei do tempo aí que eu tinha me proposto ali, mas vou chegar um pouquinho, né? Porque tem que dar uma balanceada nas coisas. Mas deixa eu já marcar aqui que ler o TCC da Novenzinha foi feito. Cadê? Ah, eu não criei coisa, né? Eu não criei caixinha. Arquivar mais. Como que eu transformo isso aqui em caixa? Adicionar marcador aqui, ó. Bem. Não, porra, não era pra adicionar marcador. Ah, já sei o que eu vou fazer. Dia 1/1/2024. Foi feito, isso aqui foi feito. Isso aqui foi feito. Por enquanto é isso. Cadê o treco? Aqui. Fixa. Esse aqui vou até excluir. Excluir nota. E